Olá, meus amigos. Hoje eu tenho um tema para vocês que é um tema delicado, mas que precisamos falar sobre isso para orientar as pessoas. E, na verdade, o que eu vou trazer para vocês aqui é apenas um resumo do que eu vou falar ao final, que é um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu vou explicar sobre esse vídeo. Esse vídeo tem 53 minutos e 30 segundos e fala sobre esse assunto, fala sobre a origem, né, das questões ligadas à ideologia de gênero, conectadas com ideias marxistas. E eu realmente gostaria que você assistisse esse vídeo. Então, o que eu vou falar agora aqui para vocês, vou seguir aqui um texto que eu tenho na minha frente. Inclusive, eu vou colocar esse texto disponível para você ver todas as fontes bibliográficas que eu vou citar, as referências do que eu estou dizendo, né? Nesse texto que você pode ver no meu site doutorcesar.com. Eu vou disponibilizar ali o texto, repito, e você pode então entrar ali no meu site doutorcesar.com, doutor por extenso, né? Veja aí na sua tela o site, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e César com S no final, não é com Z. Dou tudo junto, tudo minúsculo, né? Como vocês estão vendo, doutorcesar.com, ali o texto, que o título é Lidando com um homossexual e a homossexualidade. Eu queria começar com o texto de Salmo 12, versículo 5. Salmo 12, versículo 5 na Bíblia, que diz assim: Deus está falando, né? Por causa da opressão dos necessitados e do gemido dos pobres, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Salmo 12, versículo 5. Homossexualidade não é sem vergonhice. É sofrimento e resultado de sofrimentos emocionais. Evidentemente que uma boa parte do grupo LGBTQ+, não interpreta como sofrimento. Mas eu, como psiquiatra, que atendi muita gente homossexual em meu consultório, a maioria homens, e a maioria mostrando sofrimento por esse comportamento, e uma pequena minoria me procurou por outras questões, não em relação à homossexualidade, e evidentemente que eu respeitei e trabalhei com aquela pessoa em função da demanda dela, do que ela queria de ajuda, seja uma crise de pânico, seja uma depressão, seja uma outra situação que não fosse a questão homossexual. Mas a grande maioria que me procurou ao longo dos anos em que eu trabalhei em consultório, a grande maioria de homossexuais, gays ou lésbicas, realmente sofriam, alguns queriam se matar, se suicidar e não sabiam como resolver essa luta interior. Então, sempre eu não tenho nenhum preconceito em relação às pessoas do LGBTQ+, sempre que eu vejo alguém com esse comportamento, ou que se diz ter uma dessas características, imediatamente no meu coração, com toda sinceridade e verdade, o meu pensamento é: que sofrimento. Então, os heterossexuais, em geral, não entendem que a homossexualidade tem que ver com sofrimento emocional. E eles só vão conseguir só vão conseguir entender ou se relacionar saudavelmente com homossexuais, evitando o preconceito, se informando e nutrindo misericórdia e respeito por eles. É difícil o homossexual admitir e entender que a sua homossexualidade é resultado de sofrimentos. Uns pensam que deveriam procurar ajuda e resistir. Mas mesmo cristãos, gays ou lésbicas acreditam que nasceram assim, então eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho direito de ser assim, se não me aceito assim são preconceituosos. Isso acontece, né?
Ativistas gays ou lésbicas, ativistas LGBT, que é mais, enfim, eles acusam de discriminadores os que não concordam com o homossexualismo como opção válida de orientação sexual, enquanto que eles mesmos são discriminadores por não aceitarem os que pensam diferente deles. Um gay, uma lésbica, alguém do grupo LGBT, que mais, tem o direito de seguir nessa conduta sem ser discriminado por isso. E quem vê o homossexualismo como sintoma de dores emocionais também tem o direito de pensar assim. Atacar a homossexualidade é um abuso, e atacar quem não crê que ela é um terceiro gênero, além de macho e fêmea, também é um abuso. Ao lidar com o homossexual e com a homossexualidade, o cristão deve orientar, mas não pressionar, oferecendo informações sérias de base bíblica. Existem homossexuais que sofrem calados, com dúvidas, angustiados, com ideias suicidas, sofrendo muito devido aos impulsos e desejos homossexuais indesejados. Atendi vários desses em meu consultório. Quem pede ajuda para deixar a homossexualidade deve ser orientado com boa literatura, aproximar-se dos que conseguiram, pela graça do Senhor Jesus, encontrar uma solução que não necessariamente tem que se tornar um heterossexual. Bob Reagan, um ex-homossexual, ele diz assim: alguns precisam o estabelecimento inicial de alguns limites com relação a comportamentos que viciam. Porém, a decisão de mudar meu comportamento é apenas o início de tal processo e não o alvo principal ou o final da jornada. E continua esse ex-homossexual dizendo: a mudança duradoura tem a ver com a disposição do coração e da mente, e não apenas com a modificação do comportamento. Caso eu utilize, diz ele, comportamento como indicador de vitória, estarei perdendo o verdadeiro foco da questão. E ele recomenda olhar Colossenses 3, de 1 e 2. E ele diz assim: estarei caminhando, eu vou repetir a frase, caso eu utilize comportamento como indicador de vitória, estarei perdendo o verdadeiro foco da questão e estarei caminhando em direção ao fracasso. Caso faça isso, tal mudança estará dependendo de meu desempenho, o qual é dirigido pela carne e não pelo coração. Isso está num site, você vai ver lá, como eu disse, eu vou colocar esse artigo no meu site, né, drcesar.com, e ele está citando, essa referência está no site do exodus.org.br, que é um site cristão que ajuda homossexuais que querem ajuda, né, e orienta os familiares dele também. exodus.org.br, você vai ver lá no site, Êxodos com U no final, exodus.org.br. O cristão maduro, ele ora pelo homossexual para ele aceitar a ajuda de Deus para lidar com os conflitos subjacentes, né, que está por debaixo do comportamento homossexual, e pede forças a Deus para amar esse indivíduo. O homossexual tem a tendência de reprimir conflitos ligados ao homossexualismo dele, crendo que é uma opção, que nasceu assim, que é genético. Esses argumentos são defesas contra a percepção dos conflitos interiores que levam à busca erótica de afeto, que, segundo um pastor americano gay chamado Colin Cook, ele diz que a homossexualidade, o que está no cerne da homossexualidade, seria a busca de afeto de maneira erótica. E para Iracy Doyle, uma psiquiatra e psicanalista que se formou no melhor Instituto de Psicanálise dos Estados Unidos, o William Allison White Institute, bem anos atrás, a tese de doutorado dela chama-se Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Ela diz que o homossexual sofre devido à repressão da heterossexualidade. Especialmente os pais de crianças pequenas devem entender
o que é a ideologia de gênero, ou também chamada às vezes de ideologia da ausência de sexo. Deve entender isso, os pais, para poder educar as crianças nos princípios bíblicos e escolher escolas para eles, para os filhos, que não ensinam essa ideologia, essa ideologia é uma crença, é uma ideia, né? Não nada provado pela ciência. É uma ideia, uma crença de que os gêneros masculino e feminino são construções culturais e sociais, não existindo apenas homem e mulher, mas também outros gêneros, e que cada um pode escolher um deles, adotá-lo ou adotar mais de um ao mesmo tempo. Isso é o que fala a ideologia de gênero, que é um absurdo, não é científico, é uma ideia. A socióloga alemã Gabriele Kubi diz assim: a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher e por isso diz: eu decido, esta é a minha liberdade, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. E ela termina dizendo: é a perversão final do individualismo. Você vai ver também a referência aí no artigo no meu site, drcesar.com. O Papa Bento XVI, lá em dezembro de 2012, ele afirmou que o uso do termo gênero liga-se à nova filosofia da sexualidade, na qual, diz ele, o sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida, e que o sexo é uma escolha que cada um pode fazer. Continua esse Papa Bento dizendo: a profunda falsidade dessa teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. De acordo com a ideia bíblica da criação, a essência da criatura humana é a de ter sido criada homem e mulher. Quando a liberdade para sermos criativos se transforma em uma liberdade para nós criarmos a nós próprios, então é o próprio Criador que é necessariamente negado. Essa referência desse Papa também você vai ver aí no meu site. Em 1993 surgiu uma discussão se haveria um gene gay. Quando a revista Science, Ciência, a revista top, né, no mundo, a revista Science publicou um artigo, um estudo de um indivíduo chamado Jim Hammer, dizendo que a ciência estava perto de provar que se nasce com a homossexualidade sendo uma variante normal da natureza humana. A mídia alardeou, né, fez um alarde sobre o tema, e revistas como a Newsweek, a revista Time, jornais como The Wall Street Journal e outros anunciaram sugestões de que cientistas haviam descoberto um gene gay. Até agora não se descobriu isso. Hammer, ele mesmo gay, Jim Hammer, ele depois disse assim: fatores ambientais têm um papel no surgimento da homossexualidade. Não existe, diz ele, um gene mestre que faz as pessoas gay. Não creio que seremos capazes de predizer quem será gay. Também a referência você vai ver aí no meu site. O Simon Levey, no artigo chamado Uma Diferença na Estrutura Hipotalâmica entre Homens Heterossexuais e Homossexuais, ele tentou encontrar diferenças nos hipotálamos, que é uma região cerebral, de homens homossexuais e heterossexuais. Foi publicado na revista Science, número 253, em 1991. E ele comentou dizendo assim: é importante enfatizar o que eu não encontrei. Eu não provei que a homossexualidade é genética, ou que encontrei uma causa genética para nascer-se gay. Não mostrei que homens gays nascem desse modo, que é o erro mais comum que as pessoas fazem ao interpretar o meu trabalho. E ele termina essa parte dizendo: eu nem localizei um centro gay no cérebro. Bom, o psicólogo Michael Bailey e o psiquiatra Richard Pillard, em 1991, no estudo que seria, vamos dizer assim, a prova da ligação entre a homossexualidade e genética, usaram pares de irmãos, gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos, irmãos biológicos e adotados, para mostrar que a homossexualidade é mais frequente entre gêmeos idênticos.
O que a maioria não sabe e a mídia não anunciou devidamente é que esse estudo, na verdade, apoia os fatores ambientais e não a genética no surgimento da homossexualidade, a qual, se fosse genético, então os gêmeos, especialmente os idênticos, né, univitelinos, teriam que ser homossexuais 100% das vezes, o que não acontece na realidade. Então, um outro indivíduo, Whitehead, o doutor, um PhD, Whitehead, ele diz assim: os genes são responsáveis por uma influência indireta, mas em média, eles não forçam as pessoas para a homossexualidade. Esta conclusão tem sido bem conhecida na comunidade científica por umas poucas décadas, mas não tem alcançado o público geral. E ele diz, de fato, o público crê aumentadamente no oposto. Então, nessa breve introdução sobre esse assunto, é uma introdução pequenininha, não é? Só o homossexual adulto pode decidir querer ajuda e buscá-la. Se não quer a homossexualidade, a Bíblia garante que em Jesus Cristo qualquer um pode aprender a lidar com essas lutas interiores e obedecer à palavra de Deus e seguir na vida sem se envolver com a homossexualidade, seja por pensamento ou por atitudes, ou ambas. Eu repito, o que Deus pode fazer e tem feito em algumas vidas não é realmente homossexuais que quiseram ajuda, né, e procuraram essa ajuda, não é que passaram a ser heterossexuais, mas pararam com as suas atividades, seja em pensamento, imaginações, ideias e comportamentos e atitudes LGBT, enfim, desse grupo, né? Você pode ver aí no site do pastor Eleazar Domini, tem ali no YouTube, o canal dele chama-se Fala Sério Pastor, tem uma entrevista que ele fez com um rapaz gay, que para preservar a identidade, como ética, ele colocou o nome de Senhor X. Procure lá, Fala Sério Pastor, Senhor X, homossexualidade, e aí vai aparecer a entrevista com esse rapaz. Muito linda a entrevista, um rapaz que lutou com isso, esteve envolvido bastante na homossexualidade, procurou Deus e ele encontrou uma saída para esse sofrimento, embora não tenha se tornado heterossexual. Então, Bob Reagan, ele ilumina o assunto dizendo assim, ele nas lutas dele, né, isso está no site do exodus.org.br, Bob Reagan, ele diz assim: a minha luta não é diferente da luta de outras pessoas, a luta dele em relação à homossexualidade. Todos nós lutamos com algum tipo de pecado, e as raízes das nossas lutas são as mesmas. A manifestação exterior de nossa pecaminosidade pode ser diferente, porém interiormente todos carecemos igualmente da graça de Deus. Caso persista, segue ele dizendo, em enfocar apenas meu comportamento, é justamente ali onde permanecerei, na superfície, o que não resulta em mudança permanente. Temos que identificar as áreas mais profundas que nos estão destruindo e nos mantendo prisioneiros. Bom, queridos, eu só coloquei essa introdução para vocês sobre esse assunto, mas para incentivar vocês, para indicar, para recomendar seriamente, profundamente, por favor, eu peço, por favor, assistam o vídeo que vai estar aí, o link para você assistir, do teólogo e advogado também, Conrad Weiner, né? Ele é um indivíduo inglês, casado com uma esposa russa, ele é diretor de missões no mundo, missões cristãs no mundo inteiro, e ele viveu em países muito difíceis, ajudou muita gente a se libertar de pressões comunistas, até ameaça de morte. Então essa palestra é belíssima, é uma palestra muito esclarecedora sobre as origens, né, da ideologia de gênero ligada a ideias marxistas. Eu até aprendi algumas coisas sobre a vida de Karl Marx que eu não sabia, né, com essa palestra dele. A palestra chama-se Comunismo, Socialismo, Fascismo e o Diabo. E a palestra 2, ela tem 53 minutos e 30 segundos,
mas eu realmente peço que você assista. Às vezes eu também estou bastante ocupado, assisto um pedaço, estou no carro e boto no Viva Voz ali, escuto, depois assisto outro pedaço, mas não deixem de assistir essa palestra de Conrado, do Dr. Conrado Vini, o Conrado Vine, que está aí no link que você pode ver, que vai clarear bastante como é uma guerra entre o bem e o mal nessa questão da ideologia de gênero. Bom, um grande abraço e lembrando que você vai encontrar isso que eu acabei de falar, esse texto que eu estava comentando com as devidas referências bibliográficas, né, das citações que eu coloquei no meu site, drcesar.com. Fique com Deus e luz da verdade para todos nós.